De um lado, foguetes decolando para o espaço. Sabe aquele símbolo máximo de avanço, de tecnologia, de soberania nacional? Uhum. Do outro, no mesmíssimo lugar, comunidades com raízes naquele chão assim há séculos. O que acontece quando esses dois mundos colidem? É uma pergunta fundamental E como é que a justiça internacional lida com um conflito desses? entre um centro de lançamento de foguetes e os direitos de um povo ancestral. Pois é. Hoje, a gente vai mergulhar fundo num documento que tenta responder a isso. É uma sentença histórica da Corte Interamericana de Direitos Humanos de novembro de 2024, no caso das comunidades quilombolas de Alcântara contra o Brasil. E é um caso que vai muito além de uma simples disputa por terra, né? Ele toca em questões de identidade, cultura, sustento e, acima de tudo, dignidade. Exato. A nossa ideia aqui é destrinchar essa decisão para entender como uma corte internacional pesa esses dois lados da balança, né? Os interesses de um Estado contra os direitos de comunidades tradicionais. A gente vai passar pela história desse conflito, que é bem longa e complexa, analisar os direitos que a corte entendeu que foram violados e, o que é crucial, ver o que foi determinado como reparação. É quase um estudo de caso sobre o impacto humano desses grandes projetos de desenvolvimento. Perfeito. Então, vamos começar pelo começo, pintando o cenário. A gente está falando de Alcântara, no Maranhão. Isso. De um lado, 171 comunidades quilombolas. Do outro, o Estado brasileiro, que lá nos anos 80 decide instalar o Centro de Lançamento de Alcântara, o CLA. Bem no meio do território ancestral dessas pessoas. E o conflito já nasce de uma forma, assim, extremamente traumática. Como assim? Para instalar a base, o Estado desapropriou cerca de 52 mil hectares de terra. Na prática, isso significou que 31 comunidades foram forçadas a sair de suas casas e reassentadas em 7 locais planejados, as chamadas agrovilas. Foram removidas, então. Exato. E tem um detalhe jurídico importante. Tudo isso aconteceu antes de 1998, que foi o ano em que o Brasil reconheceu formalmente a competência da Corte Interamericana. Ah, e esse detalhe vai ser importante depois, imagino. Vai ser central na defesa do Estado, sim. Peraí, deixa eu ver se entendi. Isso não é um conflito recente, que explodiu agora. As nossas fontes mostram que já em 1983, muito antes de qualquer processo internacional, as comunidades se reuniram com as autoridades e foram muito claras no que precisavam. O que elas pediram? O básico: moradia digna, acesso ao mar para poder pescar e, principalmente, respeito à sua cultura. E o mais chocante é que um relatório técnico do próprio governo de 1985 desaconselhou essa transferência para as agrovilas. E mesmo assim, A recomendação foi completamente ignorada. precisamente. E esse fato que você citou é devastador, porque ele demonstra que não foi um erro, um acidente. Não. Foi uma decisão deliberada de seguir com o projeto a despeito dos alertas internos e dos apelos das comunidades. Mostra um padrão de desconsideração que se estabeleceu desde o primeiro momento e que, bom, vai permear toda essa história. Quer dizer, o próprio Estado produziu um documento dizendo não façam isso, vai dar errado, e aí foram lá e fizeram exatamente o que o relatório desaconselhava. Isso é... Surpreendente, para dizer o mínimo. E isso me leva à questão jurídica que você mencionou. Se tudo começou nos anos 80, como é que a corte pôde julgar o caso? Se o Brasil só aceitou a jurisdição dela em 98. Exatamente. O argumento do Brasil foi basicamente: isso aconteceu há muito tempo, não é mais da conta de vocês. Foi isso. Exatamente essa foi a linha de defesa. O que no jargão jurídico a gente chama de ratione temporis, a competência da corte no tempo. O Estado alegou que o ato original, lá da desapropriação, estava fora do alcance da corte. E qual foi a resposta da corte? E aqui vem o pulo do gato da decisão. Pensa no vazamento de água. O Estado argumentou que a corte não podia julgar o momento que o cano estourou, lá em 1980. Certo. Porque a seguradora, que seria a corte, ainda não tinha sido contratada. Mas a corte respondeu: olha, eu não estou julgando o estouro do cano. Eu estou julgando o fato de que a sua casa está inundada hoje, em 2024, e vocês nunca consertaram o vazamento. Que analogia perfeita. Faz todo sentido. A violação não foi só o ato de tirar a terra. Não. Foi o dano contínuo que isso causou todos os dias.
por décadas já, sobre a vigência das regras que o Brasil se comprometeu a seguir. Isso. A corte não julgou a desapropriação em si, mas os efeitos contínuos que se perpetuaram depois de 1998. Como, por exemplo? A falta de titulação da terra, a restrição de acesso, a desestruturação social, a insegurança alimentar, todo o sofrimento que continua acontecendo ano após ano. É uma distinção sutil, mas que abriu a porta para a responsabilização do Estado. Entendi. E essa inundação que a corte decidiu olhar não era só sobre a terra, né? Foi muito além. Muito além. Pelos nossos materiais, parece que foi tipo um efeito dominó. Uma coisa levando a outra. Uma vez que você perde o território, todo o resto começa a desmoronar. Foi exatamente uma cascata de violações. E começa pelo mais básico, o direito à alimentação. Como assim? O reassentamento nas agrovilas, muitas vezes construídas longe da costa, simplesmente arrancou das comunidades o seu principal meio de subsistência, que era a pesca, a coleta de mariscos. Eles não podiam mais pescar. Exato. Tem um estudo citado na sentença com um título muito forte, chamado Fome de Farinha. Ele ilustra a grave insegurança alimentar que se instalou ali. Fome de farinha? Que nome impactante. É devastador pensar que um projeto de altíssima tecnologia, de foguetes, possa gerar algo tão primário e brutal quanto a fome. Sem dúvida. As novas casas nas agrovilas eram tidas como inadequadas, e o próprio ato de realocar as pessoas quebrou laços comunitários e familiares que existiam há gerações. Famílias foram separadas. Famílias separadas, redes de apoio desfeitas, mas talvez a violação mais profunda, de maior impacto emocional, tenha sido sobre o direito à cultura. O que seria isso na prática? O território, para eles, não era só um recurso econômico. Era sua identidade, sua história. Com a base, o acesso a locais sagrados e principalmente a cemitérios onde seus antepassados estavam enterrados, foi bloqueado. Nossa. Tem um depoimento na sentença que é de cortar o coração, é de uma das vítimas, Maria Luzia da Silva Diniz. Ela diz, e eu vou citar. Por favor. A gente sempre discute e lembra que nós deixamos o nosso povo que morreu e está enterrado lá, então esse cemitério está abandonado, nunca mais tivemos acesso nessa área, e isso para nós é muito triste. Nossa, isso é pesado. Muito. Porque não se trata de terra como um bem material, um imóvel, mas como memória, como conexão espiritual. Perder o acesso ao lugar onde seus antepassados estão enterrados é uma violência simbólica gigantesca. É, apagar a história de um povo. E a corte levou em conta esse tipo de dano que não se mede em dinheiro. Sim, esse é um ponto fundamental do direito internacional dos direitos humanos. A corte reconhece os chamados danos imateriais, que são exatamente isso, o sofrimento, a angústia, a perda da identidade cultural. Entendi. E esse depoimento foi uma das provas cruciais para a corte entender a profundidade da ferida que foi aberta na alma coletiva dessas comunidades. Não era só sobre não poder pescar, era sobre ser impedido de honrar seus mortos. E além de toda essa dor profunda cultural, ainda tinha um problema prático do dia a dia, né? As tais janelas de lançamento de foguetes. Exato. Como se não bastasse a perda permanente de parte do território, a vida no que restou era constantemente interrompida. Como assim? Durante os períodos de lançamento, que podiam durar dias ou até semanas, a circulação de pessoas e as atividades de pesca e agricultura na área eram simplesmente proibidas. Por segurança. Por razões de segurança. E o mais grave, sem qualquer tipo de compensação financeira ou alternativa de sustento para as famílias que ficavam impedidas de trabalhar. O que me parece ser um padrão aqui, desde aquele relatório de 1985, é a total ausência de diálogo, né? Total. As comunidades não só foram ignoradas no começo, como continuaram sendo tratadas como um obstáculo por décadas. Mesmo quando o Brasil fez acordos internacionais com os Estados Unidos, com a Ucrânia, para usar a base. Perfeito. A falta de consulta é outro pilar da condenação. O Brasil é signatário de convenções internacionais como a Convenção 169 da OIT. Que garante o direito à consulta. Exato, que garante a povos tradicionais o direito à consulta prévia, livre e informada sobre qualquer projeto que afete seus territórios.
E todas as decisões, a expansão da base, os acordos, foram tomadas unilateralmente em Brasília. Nunca perguntaram, nem sequer informaram adequadamente as pessoas que seriam mais afetadas. Diante de tudo isso, um quadro bem desolador de violações, qual foi a defesa do Estado brasileiro no processo? Eles negaram tudo? Não, e isso é interessante. O Brasil fez um reconhecimento parcial de responsabilidade. Parcial. Ele admitiu que violou o direito à propriedade, mas focando na demora excessiva para titular as terras, e também admitiu a violação à proteção judicial. Ou seja, reconheceu que os processos na justiça brasileira demoraram um tempo absurdo e não foram eficazes. É curioso, o Estado admite a falha na burocracia, na demora. Mas isso parece desviar o foco do impacto humano real, da fome, da perda cultural. Exato. A Corte comprou essa linha de defesa ou ela olhou para o quadro completo? Ela olhou para o quadro completo, sem dúvida. O reconhecimento parcial foi visto como um passo, mas insuficiente. A decisão final da Corte foi muito mais abrangente. O que ela disse? Considerou o Estado responsável por um rol extenso de violações interligadas. Propriedade coletiva, circulação, garantias judiciais, integridade pessoal, igualdade perante a lei e, de forma conectada, os direitos à alimentação, moradia, cultura, educação e proteção da família. Entendi, ela viu tudo como uma coisa só. A Corte entendeu que não dava para separar uma coisa da outra. Era tudo parte da mesma grande violação. Então, como se conserta um dano de décadas que afeta tantas áreas da vida? O que a Corte determinou na prática como reparação? A Corte estabeleceu um conjunto de medidas bem concretas que tentam atacar o problema em várias frentes. A primeira, e talvez a mais esperada, é a titulação da terra. Finalmente. O Estado brasileiro foi ordenado a finalmente demarcar, titular e entregar a propriedade coletiva de 78.105 hectares para as comunidades. Finalmente o papel que eles sempre pediram. Mas só o título resolve o problema da convivência com a base de lançamento? Boa pergunta. E a resposta da Corte foi não. Por isso, a segunda medida é a criação de uma mesa de diálogo permanente. Entre quem? Entre as comunidades e a administração do centro de lançamento. O objetivo é que eles negociem, de igual para igual, as regras de uso compartilhado do território e, crucialmente, que definam compensações justas pelas restrições que vão continuar acontecendo durante os lançamentos. É uma tentativa de forçar um diálogo que nunca existiu. Exatamente. E em termos de reparação simbólica, para aquele dano na alma coletiva que a gente falava. Para isso, a Corte ordenou a realização de um ato público em Alcântara, com a presença de altas autoridades do governo, reconhecendo a responsabilidade internacional do Brasil pelas violações. Um pedido de desculpas público. Sim, e isso é muito importante, sabe? Porque serve para restaurar a dignidade das vítimas, para dizer publicamente que elas estavam certas, que o sofrimento delas foi real e que o Estado errou. E a parte financeira? Teve alguma indenização? Teve. Foi determinada uma indenização coletiva de 4 milhões de dólares por danos materiais e imateriais. E aqui tem um detalhe importante. Esse dinheiro não é para ser distribuído individualmente. Ah, não. Não, ele deve ser entregue a um fundo gerido pelas próprias comunidades para ser usado em projetos coletivos de educação, moradia, saúde e infraestrutura. 4 milhões de dólares. Parece muito dinheiro, mas para 171 comunidades e décadas de prejuízo. Como se chega a um número desses? E por que a decisão de usar em projetos coletivos e não individual? Tem a ver com a natureza da violação, que foi contra a comunidade como um todo. Faz sentido. A Corte entende que, como os direitos violados foram os de uma coletividade, o direito à propriedade coletiva, a cultura coletiva, a reparação também deve ter um caráter coletivo. A ideia é fortalecer a comunidade como um todo. Para reverter parte do dano estrutural. Exatamente. O cálculo do valor é complexo, tenta levar em conta perdas materiais e também monetizar o dano imaterial, o sofrimento, que é sempre um desafio. Mas o foco é o fortalecimento do grupo. Essa ideia de reparação coletiva me faz pensar. Você mencionou algo antes que eu acho que é o ponto central de tudo. A discriminação estrutural. Sim. A Corte não viu isso como um caso isolado, um erro administrativo, certo?
De forma alguma. E este é talvez o ponto mais contundente da sentença. A Corte concluiu que a situação de pobreza e abandono das comunidades, coexistindo por 40 anos com centro de altíssima tecnologia, sem receber praticamente nenhum benefício. Sem receber benefício algum, é uma evidência clara de uma discriminação racial e socioeconômica que é histórica e estrutural. Em outras palavras, a Corte disse que o tratamento não teria sido o mesmo se fosse outro perfil de população afetada. É exatamente isso. A Corte basicamente disse: a razão pela qual essas comunidades quilombolas afrodescendentes sofrem há décadas ao lado de uma base de foguetes em condições precárias tem nome. Discriminação. É discriminação. É o reconhecimento de que o racismo estrutural e a marginalização não foram só um pano de fundo, mas um fator determinante para que as violações ocorressem e se perpetuassem por tanto tempo com tão pouca resposta do Estado. Isso muda tudo. Muda tudo. Não é um caso de um erro pontual, é o reconhecimento de um padrão histórico de injustiça. Resumindo tudo então, o caso de Alcântara é um retrato poderoso de como o direito internacional pode, às vezes, ser a última ferramenta para comunidades historicamente marginalizadas, né? Com certeza. Não é só sobre terra, é sobre a afirmação de que a dignidade, a identidade cultural, o direito a não passar fome e a honrar seus antepassados são direitos universais. E que eles devem ser protegidos mesmo quando confrontados com os grandes projetos de uma nação. Exato. E sabe, a sentença é um documento poderoso, um marco legal. Mas a questão que fica é: como uma sociedade realmente repara décadas de abandono e desconfiança? A decisão da Corte ordena medidas, claro, titular a terra, criar um diálogo, pagar uma indenização. Mas ela marca o início, não o fim de um processo que será longuíssimo e complexo. O verdadeiro desafio começa agora. Que é transformar essa decisão no papel em uma realidade vivida pelas pessoas de Alcântara. O que é preciso, para além da ordem judicial, para que a justiça de fato saia do tribunal e chegue ao território?